Olá, bem-vindo de volta ao meu podcast Misteriosos e Criminosos. Espero que esteja tudo bem. Hoje vou-vos trazer aqui um episódio um bocadinho diferente. Se calhar, claro que morre na mesma pessoa, mas se calhar é um bocadinho mais leve, porque o próximo episódio estou a pensar num caso recente na América que quero fazer já há algum tempo e por isso vai ser um bocado mais duro. Esse caso envolve crianças, por isso eu decidi fazer uma coisa se calhar um bocadinho mais leve. Ainda estou a tratar do caso da Bonnie and Clyde, que está quase, e também o episódio da Kristen Smart, mas o do Kristen Smart, sinceramente, estou quase para desistir, porque é um caso tão grande, tão difícil de haver informações online, é tudo só praticamente no podcast. Num podcast que foi o que ajudou a resolver o caso. Não sei se conhecem esse caso, mas eu não sei já quando é que vou conseguir fazê-lo. Eu já tentei desistir, mas há algo que me puxa para fazer aquele caso, por isso eu vou fazê-lo. Eu não consigo desistir dele. Sempre que eu digo, eu acho que vou mesmo desistir, tem sempre coisas que me puxam para fazê-lo, e agora ainda por cima saiu mais uma atualização nesta semana e eu, pronto, isto é mais um sinal para eu realmente continuar, mas juro que já tive para desistir. Então, eu queria começar a fazer também casos recentes na América, porque tem acontecido muitas coisas lá, ou Austrália, ou sei lá, outros países, não é? Alemanha, sei lá. E é o que eu quero fazer. Queria conseguir gravar um episódio pelo menos por semana, mas está muito difícil para já com os trabalhos em casa e o meu próprio trabalho, não é? Por isso, não sei como é que isto vai ser, mas gostava muito de trazer um vídeo todas as semanas de casos recentes na América, fora estes aqui que eu faço. Mas vamos a ver, não posso prometer nada, mas quero mesmo tentar. Pronto, é isso aí. O do Bonnie and Clyde eu estou a adorar, está quase pronto. Eu acho que em breve vou conseguir fazer o Bonnie and Clyde. É uma história que eu tenho muita paixão e quero mesmo trazer a vocês com todo o amor e carinho. Mas realmente a Bonnie and Clyde, estou muito amorosa deles, os dois. Mas depois isso eu vou explicar no outro vídeo. Não é que eu admire o que eles fizeram, mas depois vocês vão perceber. Só que, pronto, eu não vou-vos poder trazer todas as informações, mas acho que vou ter que comprar todos os livros deles, porque eu realmente adorei. Mas isso só para mim, porque se eu incluir mais informações deles de outros livros, vocês vão ter 1000 episódios, por isso não, vocês só vão ter um resumido, mas bastante completo, porque eu quero que vocês conheçam mesmo a Bonnie e o Clyde. Por isso esse vídeo está mesmo para breve. Esse aí eu quero estar no vídeo a contar a história, para vocês me poderem ver. Por isso, em breve. E agora vou-vos contar um caso super diferente e depois no fim digam-me o que é que acharam nos comentários e pronto. Vamos falar sobre uma mulher chamada Teresita Bassa, que nasceu em 1929 nas Filipinas. Ela nos anos 60 foi morar para os Estados Unidos porque adorava música e queria estudar música. Não há muita informação sobre ela, porque isto é mesmo antigo este caso. Ela começou a trabalhar num hospital, acho que o sonho da música não foi o que ela conseguiu seguir. Ela era super calma, vivia a vida dela sem chatear ninguém,
Ela tinha voltado a estudar música e também dava aulas de piano no apartamento dela. Ela não era casada, nem nunca tinha sido. Como eu disse no meu último vídeo dos Murdoch, o julgamento, que o Paul praticamente resolveu o próprio crime, não é? A própria morte. E como lembrava, no próximo caso vocês vão perceber porquê. É este caso. No dia 27 de fevereiro de 1977, às 19h30, quando tinha apenas 47 anos, ela estava em casa sozinha a falar ao telefone com uma amiga. E após 20 minutos desligou porque ela disse que ela estava à espera de uma visita de um homem, mas não deu mais informações sobre quem seria. Às 8h40 da noite, não é? Um vizinho começou a cheirar fumo e os bombeiros, entretanto, foram chamados e os apartamentos foram evacuados. O fumo vinha do apartamento da Teresita. Eles apagaram o fogo, mas estava lá o corpo da Teresita nu e não parecia ter sido um acidente. O incêndio tinha sido posto para encobrir provas e na autópsia também não mostrou que tivesse sido violada, mas apesar de ser uma coisa boa, ao mesmo tempo deixa dúvidas porque é que teria sido o motivo dela morrer, não é? Infelizmente não havia provas do que podia ter acontecido e de nenhum suspeito. Mas eles encontraram um apontamento a dizer arranjar bilhete de teatro para A.S., mas mais uma vez ninguém sabia quem era A.S. E não nos podemos esquecer que isto é em 1977. Não havia a tecnologia que há agora para resolver casos, não é? Não haviam inimigos porque ela era uma pessoa super boa de lidar, adorava o trabalho e metia-se na sua vida. Sem suspeitos nem provas, o caso ficou assim frio. Até a polícia receber um telefonema de um homem também das Filipinas. Mas este telefonema não era normal. A polícia encontrou-se com um homem e este homem era também um médico no mesmo hospital e também era filipino. Chama-se Dr. José Chua. A polícia foi à casa dele, mas o médico estava muito nervoso e tímido. Ele pouco falava e depois também chegou a um ponto em que o médico perguntou se eles acreditavam em algo supernatural ou algo diferente desse género. Claro que não é algo que se vê sempre, não é? E os polícias estavam a pensar que era tipo tempo perdido, o que é que eu estou aqui a fazer? A sério, chamaram-me aqui para isto. Mas entretanto, ele já não podia mais continuar assim e disse que achava que a mulher estava possuída por um espírito. E de quem é esse espírito? Da Teresita, claro. O que acontecia é que durante a noite, enquanto ele dormia, ouvia vozes a chamar por ele. A voz não era da mulher dele. Entretanto, ela começou a dizer quem era e que precisava urgentemente da ajuda do médico. Ela diz que tinha sido assassinada por um homem chamado Alan Showery, que tinha ido arranjar a televisão dela, e pediu ao José para contar à polícia. Só que claro que ele não disse nada e até a mulher dele não sabia de nada do que se tinha passado e tipo que ela estava tipo meio a dormir, não é? E quando ele lhe explicou, ela nem queria acreditar, claro. Como ele não foi à polícia contar, uma semana depois voltou a acontecer a mesma coisa. Mas desta vez ela estava muito chateada por ele não fazer nada. Só que ele disse que não podia ir à polícia sem provas, mas ela disse que lhe arranjava as provas que ele precisava e queria. Ela falou que antes de queimar a casa, ele roubou-lhe algumas coisas de valor e peças únicas de França que tinha recebido como prenda da mãe dela. E que o Alan tinha dado isso à namorada e até deu números e nomes de pessoas que podiam confirmar isso. E foi aí que no dia seguinte ele tentou então falar à polícia. Ele demorou a falar no assunto porque estava com medo que o achassem meio maluco,
mas a polícia o viu e achou que deveria ver quem era esse Alan, porque o nome dele combinava com as iniciais que ela tinha deixado, AS. E quem era o Alan Showery? Ele morava perto da Teresita e também trabalhava no hospital que ela e o médico José trabalhavam. Só que era noutra parte do hospital. E ele tinha ido lá para arranjar a televisão, à casa dela, como foi falado. Quando a polícia foi visitá-lo, ele estava em casa com a namorada e pediram-lhe para o acompanhar até à esquadra. Ele negou algumas vezes ter ido ao apartamento dela, depois de ser confrontado com o fato de ter arranjado a televisão, ele mudou de história e admitiu. Mas ele mudou mais vezes de versões da história. Por isso a polícia começou a achar que tinham um rapaz certo. E foram à casa dele e falaram com a sua namorada. Eles perguntaram a ela se ela tinha recebido alguma prenda do Alan e ela disse que tinha recebido peças únicas. E a polícia olhou para o pescoço dela, que tinha um colar e o anel de ouro, e pediram para ela ir com eles à esquadra também. Ela não sabia o que se passava e foi com eles, não é? Quando algumas pessoas vieram identificar as coisas que eram da Teresita, a polícia falou com o Alan e ele lá confessou o que fez. Ele diz que só queria assaltá-la porque precisava de dinheiro para pagar a renda. Eu não vou falar o que ele fez com ela, com a Teresita. Acho que não é muito bom vir aqui contar todos os detalhes tão gráficos, mas posso dizer que ele não a violou, mas não vou detalhar a morte dela, porque vocês conhecem os meus vídeos normalmente e sabem que eu não vou a detalhes exagerados para não chocar. Ele confessou, mas mais tarde quis voltar atrás com a confissão. Mesmo assim, deu-se como culpado e só foi condenado a 14 anos por matar, 4 por roubo e 4 por fogo posto. Mas ele só ficou 5 anos na prisão. E há pessoas que acham que o espírito dela fez-lhe uma visitinha à prisão para ele confessar tudo. E eu gostava de saber o que é que foi feito a este homem, porque eu não encontrei e gostava de ter encontrado, porque era importante para mim saber. Mas pronto, como eu disse, isto é uma história diferente. Como bem, é um caso pequenino, mas achei interessante resolver assim a própria morte. Eu acho que se fosse sempre assim, os detetives e tudo, a polícia não ia ter tanto trabalho, ia ser mesmo espetacular se todos resolvessem assim o próprio crime. Quem me dera que houvessem mais casos assim. Este episódio, por acaso, era para ser um episódio com vários casos assim, mas achei que este aqui era tão especial, tão diferente, que não há caso igual, que quis dedicar a ela, porque é o mês das mulheres e pronto, decidi fazer assim. O próximo caso, em princípio, se não for o da Bonnie e Clyde, como falei, normalmente vai ser daquele caso recente que eu falei, mas envolve mortes de crianças, infelizmente, por isso é difícil, mas eu quero muito falar sobre aquele caso por causa de doenças psicológicas, ok? Eu acho que é super importante isso aí, e por isso quero mesmo muito fazer aquele caso. E pronto, é tudo. Muito obrigada por estarem aqui. Subscrevam ao canal ou ao podcast, sigam no Spotify, Apple, onde ouvem o vosso podcast, e deixem likes, please. E muito obrigada, até à próxima.